Vamos mergulhar de cabeça numa das questões mais fundas da filosofia, o tal do problema dos universais. É como um quebra-cabeça, sabe, sobre como a nossa mente consegue se conectar com o mundo. Como é que o nosso pensamento, que é todo abstrato, pode de fato conhecer a realidade concreta? Então, vamos direto ao ponto. Pense no conceito de ser humano. É uma ideia universal que vale para bilhões de pessoas. Mas, no mundo real, não se encontra o ser humano andando por aí. Encontram-se a Maria, o João, o José, pessoas específicas. E aí que está o nó. Se as nossas ideias são universais, mas o mundo é feito de coisas particulares, como é que o nosso conhecimento pode ser verdadeiro? A chave para resolver esse mistério todo está numa única palavra: abstração. O que é isso? Bom, na sua essência, abstrair é separar. É uma capacidade incrível que o nosso intelecto tem de focar numa única característica, numa natureza, e simplesmente deixar de lado todo o resto, todas as outras particularidades que vêm junto na realidade. Para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo bem simples. Pense no conceito de brancura. A brancura não existe por aí, flutuando sozinha, né? Ela sempre está em alguma coisa. E é aqui que a mágica acontece. A gente vê a brancura na neve e também no açúcar. O nosso intelecto consegue, olha que coisa, isolar só a qualidade brancura e entender o que ela é. E para fazer isso, ele ignora todo o resto. O frio da neve, o doce do açúcar, tudo isso fica de fora. Isso, na prática, é a abstração funcionando. Isso nos leva a um princípio fundamental que essa frase resume muito bem. Pense assim: a água toma a forma do recipiente, certo? Num copo, ela fica com a forma do copo, numa garrafa, com a da garrafa. Com as ideias, é a mesma coisa. O conceito de pedra, quando entra na nossa mente, não vem com o peso e a dureza de uma pedra de verdade. Ele é recebido no modo da mente, ou seja, de um jeito imaterial e universal. Então, o ponto central aqui é que temos dois jeitos de conhecer as coisas. De um lado, o conhecimento dos sentidos, pelos olhos, ouvidos, que é sempre físico e particular. Ele nos dá uma imagem concreta, este cachorro aqui, aquela maçã ali. Mas do outro lado tem o conhecimento intelectual, e esse não vem de um órgão físico. Ele funciona de um jeito imaterial e o resultado é um conceito universal, tipo cachorro ou maçã em geral. Beleza, agora que a gente já entendeu a ideia geral de abstração, vamos um pouco mais fundo. A filosofia clássica identifica dois tipos específicos. Pense neles como duas ferramentas que a mente tem na sua caixinha para entender o mundo. A primeira ferramenta é a abstração da forma. O que ela faz? Ela separa uma qualidade, uma forma, da matéria específica onde a gente encontra. Por exemplo, a gente consegue entender o que é ser convexo, a convexidade, sem precisar ficar pensando no nariz. E por que isso é possível? Porque a ideia de convexo não depende de um nariz para existir. Ela pode estar numa lente, numa colher e um monte de coisas. A segunda ferramenta é a abstração do todo. Nesse caso, o que o intelecto faz é separar um conceito geral das suas partes que não são essenciais. Por exemplo, podemos pensar em ser humano, entender perfeitamente o que isso significa, sem ter que imaginar mãos, pés ou qualquer parte específica do corpo. A mente vai direto no que é essencial. E aqui, atenção, porque essa distinção é muito importante. Existe o que a gente chama de todo integral, que é basicamente um objeto físico com suas partes. Um corpo, por exemplo. Não dá para dizer que a mão é o ser humano, certo? Mas aí tem o todo universal, que é uma categoria, tipo o animal. As partes deles são os tipos que cabem nessa categoria: cão, gato, cavalo. E nesse caso, sim, a gente pode dizer que o cão é um animal. É essa a lógica por trás dos conceitos universais. Bom, entender essa mecânica toda da mente nos joga bem no meio do maior debate da história da filosofia. A questão dos universais basicamente dividiu os grandes pensadores em três times, três campos de batalha, e cada um deles tem uma visão completamente diferente sobre o que é a realidade. Então vamos colocar as três visões lado a lado. Primeiro, o nominalismo. Para eles, ser humano é só uma palavra, um nome, e não tem nenhuma essência real no mundo. Ponto. Depois, o realismo exagerado, que é o outro extremo. Para eles, a ideia universal de ser humano é que é real de verdade, mais real que qualquer pessoa de carne e osso. E no meio, o realismo. Ele diz que universal é um conceito na mente, sim, mas um conceito que tem uma base, que corresponde a uma natureza real que existe de forma particular em cada indivíduo. E olha, as consequências de cada uma dessas visões são gigantescas. E para a gente saber quem é quem nesse jogo, vamos botar um rosto nessas ideias.
No time dos nominalistas, temos gente como William de Ockham, Hobbes e Locke. Já na equipe do realismo exagerado, os craques são Platão, Parmênides e Hegel. E defendendo a camisa do realismo, temos dois pesos pesados, Aristóteles e Tomás de Aquino. Certo. Agora vamos focar na solução que o realismo apresenta. A ideia aqui é construir uma ponte bem sólida entre o nosso pensamento e o mundo real lá fora. É a tentativa de validar tanto as nossas ideias quanto a realidade que a gente percebe. E aqui vem a grande sacada, a solução do realismo. É o seguinte, a mesma natureza, por exemplo, a humanidade, existe de duas maneiras diferentes. Ela existe de um jeito particular e concreto em cada pessoa, em cada indivíduo, e ela existe também de um jeito universal e abstrato dentro da nossa mente, depois que o intelecto faz aquele trabalho de abstração. Ou seja, não são duas realidades diferentes, são dois modos de existir da mesmíssima realidade. Mas e por que isso tudo importa tanto? Por que essa briga toda? Porque as consequências são enormes. Se as nossas ideias universais não tiverem nenhuma base no mundo real, como o nominalismo defende, então a ciência como a gente conhece se torna impossível. Pense bem, a ciência inteira depende de criar leis e conceitos universais que se aplicam a coisas particulares. Se essa conexão não existe, todo o edifício do conhecimento intelectual simplesmente desmorona. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para levar para casa. Porque filosofia não é só coisa de livro, né? Se uma cultura, uma sociedade inteira começa a acreditar que seus conceitos mais importantes, pense em justiça, humanidade, verdade, são só nomes, só palavras, sem nenhuma conexão real com o mundo, o que acontece? Quais são as consequências disso para o conhecimento, para a ética, para a cultura como um todo? É uma coisa séria para se pensar.